Novamente retomando a palestra do período da manhã, houve um comentário a respeito dessa involução das línguas. Existem algumas pessoas que não acreditam que as línguas tenham uma conexão entre si e muitas delas acabam simplificando a variação que existe na língua como se fosse algo complexo ou algo que realmente fosse algo que não denote uma perda de complexidade cognitiva, de expressão de pensamento, variação linguística é apenas para facilitar a comunicação, mas que no fundo deve ter algo meio complicado por trás disso daí. Professor Salles, perfeito. A grande conclusão é assim, falo, portanto penso. Não podemos pensar se não falarmos, né? Se a gente não tiver como expressar o pensamento em palavras, todo mundo pensa numa língua. Até quando você vai aprender inglês, o pessoal fala assim, você vai aprender inglês de fato quando você começar a pensar em inglês, sonhar em inglês, não é assim? Então olha a importância da linguagem, do domínio correto da linguagem, do saber falar muito bem, saber construir frases, dominar o português, o inglês ou várias línguas, porque isso molda o nosso pensamento, inclusive. Então essa desconstrução que está sendo feita da importância da linguagem é uma desconstrução que torna os nossos jovens menos capazes de desenvolver toda a sua intelectualidade. Então eu vejo como cientista a língua extremamente importante da gente desenvolver, aprender a falar bem, a construir bem as frases, a escrever bem. Eu tenho aulas que eu dou na Universidade Presbiteriana Mackenzie, como escrever clara e sucintamente. Então, você ser também denso na sua escrita e na sua fala. O que significa denso? O maior número de informações com o menor número de palavras e letras. Então toda essa capacidade humana que é única e espetacular, ela veio desde o início, não tem como, não é? Os seres que não falam, eles têm uma capacidade cognitiva muito inferior aos humanos. Então dizer que, por exemplo, o QI dos chimpanzés se aproxima dos humanos é uma total incoerência com os fatos. Dizem que a capacidade intelectual de um chimpanzé aproxima crianças de 5 e 6 anos. É absurdo isso. Não é? Tem crianças de 5 e 6 anos que já falam muito bem, que já tocam, cantam, escrevem, compõem melodias, não tem? Como que podemos fazer esse tipo de comparação com seres que não dominam a fala? Portanto, o seu pensamento, a gente já sabe que por não dominar a fala, a capacidade cognitiva e intelectual QI é extremamente reduzido. Então essa é uma das grandes características dos seres humanos. E por que falamos? Porque fomos feitos à imagem e semelhança de um grande Deus que fala. E que domina várias línguas, ele criou tantas, né? Quantas línguas existem hoje, professor? Não sei precisar, mas são inúmeras. Inúmeras, milhares, não são? E olha que sensacional esse nosso Deus, né? Criar tantas línguas Mas a gramática parece que é a mesma, é universal, não é? Existem alguns teóricos que trabalham com a questão de uma gramática universal, mas enfim, aí a gente iria entrar naquela discussão de que aquele que diz isso ou aquele que diz aquilo. Mas a minha pergunta agora final professor, quando a gente para pensar em Vygotsky, que diz que a linguagem estrutura o pensamento, e a gente percebe meio que uma involução da língua hoje, uma desestruturação, é certo que existem variantes, porque existem comunidades de falas diferentes, por contato linguístico e tudo mais, mas esse apuro que a escola deve garantir à língua institucionalizada, ele é necessário justamente para minimizar esses problemas de involução que terão impactos em toda essa questão cognitiva de concatenação, de logicidade. Não que devamos descartar toda a questão da variedade que nós temos dentro do próprio país, mas levar assim em consideração que, de certa forma, o nosso próprio
aparato mental e toda essa questão, esse potencial cognitivo, pode estar deixando de ser explorado justamente por uma simplificação exacerbada de um descuido com a linguagem por conta de um pretexto de que, tudo bem, estou me comunicando, então vale. Concordo em gênero, número e graus, absoluta 100%, professor. Pensamos porque falamos. E a qualidade da nossa fala vai refletir diretamente na capacidade do nosso pensamento, no nosso nível de intelectualidade. Então, trabalhar a fala é trabalhar a mente. E a gente está evoluindo, parte porque perdemos a consideração pela língua, pela expressão. Você vai, tá bom demais. Não precisa nem conjugar mais os verbos, né? Para que conjugar? Presente, passado, futuro, tá bom demais. Não, olha, eu lembro que eu aprendia na escola, eu tinha que conjugar todos os verbos em todos os 24 tempos. E agora a gente não fala, eu sempre dou esse exemplo, eu vou ir. Por que a gente fala eu vou ir? Porque a gente não lembra mais que é eu irei. Olha só, então é extremamente importante a gente exercitar a fala o máximo possível. Então a sua função aqui, né, professor, é extremamente importante. Porque senão teremos alunos que pensam mal, que vão estar menos capazes em várias outras áreas. É uma característica humana única dos nossos filhos, alunos, que a gente deve explorar ao máximo. E o quanto mais sofisticado for a nossa fala, será o nosso pensamento. Obrigado.